Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui, porque outro dia eu resenhei um slasher hospitalar, né? O Massacre no Hospital, lá o Hospital Massacre, ou X-Ray, Raio-X, lá de 1981. Eu resolvi dar uma assistida em um outro slasher mais ou menos hospitalar, né? Que se chama Visiting Hours, Horas de Visita, que é uma produção canadense de 1982 e que tem um elenco assim, um trio central muito bom e muito forte e muito divertido, vamos dizer assim, né? É a Lee Grant. A Lee Grant é uma atriz que tinha ganho já o Oscar. Ela já apareceu no canal aqui quando eu resenhei Aeroporto 77. Ela estava na fase já, porque ela aparentemente vai ser a Final Girl. Ela vai ser, na verdade, a Final Tia, a Final Auntie, porque ela já tá, sei lá, quarentona, uma coisa assim, tá? Então, além da Lee Grant, que era famosa também, tava ficando já relegada a esse tipo de filme, tem o William Shatner, sim, o Capitão Kirk de Star Trek. Eu nunca fui fã de Jornada nas Estrelas, né? Jornada nas Estrelas? É, o Star Trek. Mas eu curto o William Shatner, eu acho ele divertidíssimo. Claro que aí ele queria fazer o papel do serial killer, mas o Michael Ironside fez o teste e foi muito melhor que ele, e realmente o Michael Ironside, quase sem falar nada, ele tá arrasando. Na verdade, ele é até melhor quando não fala nada. Não porque ele não seja um bom ator, ele é divertido pra caramba, mas a personagem é mais ameaçadora. A personagem do William Shatner, sei lá, não tem muito o que fazer. Ou é para mostrar que homens são tóxicos, psicopatas, ou B, ineficientes, ineficazes. E eu estou falando isso porque aí pode ser um problema para esse slasher. É um slasher que quer ser feminista, ele quer ser um comentário social. E aí, não sei se ele consegue ser isso. Na verdade, ele acaba reproduzindo em bastante escala desagradável a violência contra a mulher, a misoginia que ele quer denunciar. Porque assim, é o tempo todo, mesmo que se você assistir em inglês, se você entender inglês, quando tem, por exemplo, algum noticiário no rádio ou alguma coisa na televisão sendo falada, coisas por trás, tá? É algum tema de violência contra a mulher. Então, ele acaba enfatizando tanto isso e sem dar uma personagem masculina que seja o oposto, ou eficaz, eficiente, ou mesmo discutindo isso, que ele acaba espetacularizando bastante sadisticamente. Embora ele não seja um slasher que tenha muito gore, né, muito sangue, ele é tão desagradável de assistir justamente por causa dessa excessiva tortura psicológica e que todas as personagens femininas passam, sem contar uns outros defeitinhos que eu vou comentar depois que eu convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Primeiro defeito, tem 1h45 esse negócio que não precisava ter, então fica um pouquinho repetitivo, né? E essas horas de hospital, mas vamos começar do começo? Então é assim, tem uma entrevistadora de um programa de televisão que está lá colocando um advogado, um promotor contra a parede, porque parece que ele estava defendendo um cara que havia sido espancado pela mulher, ou morto pela mulher, ou ela jogaram alguma coisa nele, mas porque ele tinha assim barbarizado ela, né, a mulher. E aí a culpa estava querendo ser jogada em cima da mulher. Então essa apresentadora de televisão vai detonar com o cara. Isso vai gatilhar o nosso psicopata Michael Ironside. Ele vai estar lá assistindo, e aí a primeira vez que você vê a personagem do Michael Ironside, ele tá com um brinco, ele tá com um negócio aqui no nariz.
depois ele tira tudo, né? Essas coisas. Você fala, para que você cria uma personagem desse jeito se ele vai, né? Não, se não vai servir para nada aquilo lá. Pois bem, esse cara tá pilhado porque aquilo que ela falou na televisão, aquela mulher lá empoderada e com opiniões próprias e falando mal daquele cara que tinha feito isso com violência contra a mulher, gatilhou o nosso serial killer. Então, quando essa mulher aí, a final tia, quando a tia final chega em casa, ela percebe que a torneira tá, não sei o quê, enfim, o Michael Ironside tá lá e vai atacá-la, tá? Esse filme ele é bom em criar coisas de suspense. Assim, sabe, você fica meio onde que vai estar, quando que vai atacar, ele é competente nisso aí. Até porque você não quer ver aquelas mulheres sofrerem, né? Só que assim, gente, inexplicavelmente, ou melhor, explicavelmente, tipo assim, para ter um filme, né? A nossa protagonista, a Lee Grant, ela sobrevive ao ataque e vai lá pro tal hospital. Tá? Em estado muito ruim. Só que como é a Lee Grant, só como é um filme daquela época, você tem que acreditar que aquelas pessoas estão assim esculhambadas, né? Porque a carinha dela e de todas as outras pessoas está sempre bonitíssima, assim. Lá tem uma enfermeira que tem uma vida, ela tem uma filha, mora numa puta de uma casa essa enfermeira. O closet dela, gente, pra vocês terem uma ideia, é tão grande que fica girando. Tem um tipo de um negócio assim, que as roupas dela ficam girando. Eu falei, nossa, como essa enfermeira ganha tanto dinheiro assim? Por isso que o pessoal fica querendo ir para esses países, achando que vai enricar. Né? E essa enfermeira cai, assim, quer fazer, ajudar, né, a Lee Grant. Só que, como eu falei, ela sobreviveu ao ataque miraculosamente, blá blá blá, e o nosso serial killer quer então acabar com ela. E aí que começam algumas das coisas estranhas desse filme, né? Ele entra lá naquele hospital, tudo quanto é hora ele vai entrar, é fácil, tem um monte de policial, ninguém faz nada, até porque quando ele vai entrar o hospital tá deserto, sabe aquela coisa assim? As enfermeiras não vêm, ele mata a mulher lá, asfixiada e não acontece nada, ninguém sabe assim, o filme ele quer ser uma coisa mais séria, ele quer ser um slasher mais sério, mas ele tem tantos desses defeitinhos de filme que o roteiro não é bem pensado e vai tendo tanto desvio, porque assim, o cara ele tem ampla possibilidade de terminar com a nossa Lee Grant lá, nem lembro mais o nome dela, mas ele fica fazendo outras coisas. Aí ele sai do hospital, aí ele vai perseguir uma outra mulher, aí ele vai chamar uma mulher para casa dele. Vai ter tanta ida e vinda com coisa que você fala, para quê? E nesse meio tempo também tem a personagem do William Shatner. Acho que a única coisa legal que o William Shatner faz é tomar sorvete ou iogurte, assim, de forma meio sexy, olhando para a câmera. Então, assim, ele é um filme que depois de um tempo você percebe, ele cria algumas situações de tensão. Ele tá sim querendo falar sobre misoginia, porque inclusive eles dão um motivo para o nosso serial killer através de imagens, né, flashbacks, é, memórias dele. Você vai perceber que ele teve uma infância horrível, com um pai desgramado, desgraçado, que também batia na mãe, enfim, você vai ver lá. Então é assim, é um filme que parece que quer dar uma dimensão mais psicológica, sociológica e de denúncia aos filmes slasher, né? Mostrando misoginia, mas ele acaba reproduzindo essa mesma misoginia sem criticá-la, sem falar nada. Ele só vai mostrando. Então, para mim, não tem crítica, na verdade, tá fazendo só assim, ou eficiente. É só um filme que cheio desses defeitos, né? Em que o cara vai para o hospital, volta. E aí tem uma hora em que, assim,
essa personagem do Michael Ironside, ele meio que, ele meio não, ele se automutila para ter uma desculpa para entrar no hospital, que aí vai ser o confronto com a tia final, com a final tia. Aí você pergunta assim, mas ele entrava nesse hospital e saía a hora que ele queria, por que que agora ele precisa se mutilar para estar na ambulância? Para quê? E por que que tem uma cena, ele é aparentemente malvado, né? Assim, psicopata. E mata todo mundo. Aí tem uma hora que ele tem chance de matar alguém, ele pega e deixa a faca na escada, talvez porque seja uma criança. Mas como a gente não conhece ele, né? Ele trata todas as mulheres mal, talvez porque a outra seja criança, mas não tinha só uma criança ali. Enfim, e por que ele não acabou uma determinada personagem lá, que na verdade a gente, sei lá se ela morreu ou não. E é um filme desagradável, como eu falei, para assistir, porque, por exemplo, eles querem ser, entre aspas, realistas. Aí também não funciona. Por quê? Porque eles querem ser realistas no seguinte sentido: quando tem uma mulher que leva uma facada, ela fica gemendo, é assim, não é aquele show slasher que você sabe que é de mentirinha e ficou, né? Não, ela fica, é agônico, é desagradável. Então você fala, mas é uma coisa mais realista, é porque é uma coisa de denúncia, Roberto. Você não entendeu. Não, eu entendi. Só que não combina com o resto das coisas que não são realistas que acontecem no filme. Então aí, quando tem isso, eu chamo, são os tais terremotos formais que acontecem nesses filmes, né? Que vão minando a verossimilhança. O que que eu quero dizer? Um filme, tá, as mulheres, elas são lá de uma forma mais realista. Só que todo o comportamento, esfaqueadas de uma forma mais realista, gemem de uma forma mais realista. Só que todo o entorno disso não é realista. Um hospital que não tem segurança, um cara que entra e sai desse hospital ao seu bel prazer, quando todo mundo já sabe que não tem, que tem alguém querendo pegar, sabe assim, todos aqueles errinhos ou conveniências e convenções de filme slasher, né? Então aí esse suposto realismo vai por água abaixo, o que prova provavelmente que um filme slasher não é um lugar para você ficar querendo fazer discussão sociológica mais séria, né? Porque ele não é um filme realista. Na verdade, ele não tem nem máscara, esse assassino. Ele tá mais para um thriller, assim. Ele tem elementos de slasher, né? Tal, mas a rigor, assim, não considero um slasher. Eu sei que ele tem grandes fãs, esse filme, justamente porque essas pessoas insistem no caráter de denúncia contra a misoginia, né? Mas eu não consigo ser um fã desse filme. Eu acho que ele é simplesmente um filme desagradável de assistir, né? Embora a produção seja clean, embora você tenha bons atores, ele é desagradável porque fica aquela sensação de exploração chique, vamos dizer assim, né? Mas aí eu acho que talvez eu tenha tentado tecnicamente explicar por que que, pelo menos para mim, ocorre isso. É esse descompasso entre uma coisa querendo ser realista, mas cercada por um entorno que não é nada realista. Isso para mim dá aquele fenômeno de whiplash, assim, os tais terremotos formais, né? Que vivia me tirando do filme. Então, para mim, não funciona, né? E 1 hora e 40 e poucos minutos, para quê? Você vai ver que uma hora que fica é tão reiterativo, né? Sei lá, podia fazer um thriller que ele estava só atrás das mulheres, mesmo sem querer ficar discutindo. E ser mais conciso. Agora, o Michael Ironside, ele é divertido, ele tá bastante bem, né? Reza a lenda que foi neste filme que ele conheceu a esposa dele, olha que lindo. Né? Era uma das assistentes de produção ou algo assim. Então, e o Michael Ironside, ele é divertido, ele era o perene vilão durante décadas, né? Eu assisti mais por causa do elenco mesmo, mas nunca mais quero ver esse filme não, tá? E acho que
vai ter gente que vai se sentir entediado, sim, porque ele é repetitivo e ele não tem foco, né? Esse cara vai, aí sai do hospital. Você fala, por que esse cara saiu do hospital? Aí ele vai, acha uma outra, aí ele vai na enfermeira. E aí tem algumas daquelas coisas, né? Que também minam para mim. Às vezes a edição, a montagem do filme, você vê uma cena que tá dia, aí vai filmar à noite, já é noite, aí você fala, mas como que passou o tempo tão rápido, sendo que tal personagem só tá fazendo isso ou isso? Ou como que em tão tempo, sim, a pessoa pôde ir de cá para lá? Não teria dado tempo, né? Isso dentro de um filme que se quer realista, não pode acontecer. Por quê? Porque senão você fode com o realismo. Tchau.